Ed Carlos é uma pessoa que veio da roça, né? Filho de um agricultor que foi para a cidade, de uma dona de casa, e que mudou para a cidade. Meu pai foi ser servente pedreiro, e família muito humilde, né? Então, e lá eu comecei, né? E essa trajetória aí que eu não... Até hoje eu comecei por entender, às vezes eu fico me perguntando como eu entrei na área de vendas, na área comercial, né? E eu não entendia o porquê, né? Hoje eu tenho todas as respostas para isso, né? E foi muita luta, né? Eu sou do interior de São Paulo, sou de Catanduva, né? Minha família mora lá ainda, minha esposa e meus filhos moram aqui, né? Então, família toda de lá, só você que está aqui, você, a esposa e seus filhos. E a família da minha esposa também está aqui hoje, né? Mora aqui. E a minha está lá, meus irmãos, né? Meu pai faleceu o ano passado, vai fazer um ano que eu perdi meu pai, né? Vítima de Covid ou... Não, o problema caiu, né? Teve um problema no pulmão e aí foi afetando, perdi meu pai, mas um grande homem, né? Eu tenho que segurar um pouquinho, senão eu já começo a me emocionar logo no começo. Quando a gente... vai ter muitas emoções aqui, que é legal, porque toda história é uma história, né? Então, e principalmente quando a gente fala de família, que a gente lembra de família, acaba que a gente acaba emocionando, né? Porque Deus é família, então é o que Deus mais quer da gente, é que a gente crie a nossa família, que a gente honre nossa família. Então fica até lisonjeado de você ter se emocionado aqui também, né? Porque ao vivo é assim, ó, viu como é que é? Não, estamos juntos. Então, fica até lisonjeado. Vamos resgatar muita coisa da sua história, que eu acho que nem você para pensar às vezes. Você fala, porque eu acho que o dia a dia da gente é tão corrido que a gente não para poder... Não, lembra aquela vez que eu estava ruim, que eu estava num momento difícil e tal, a gente... Na correria do dia a dia a gente acaba indo no automático e a proposta do canal realmente é essa, é resgatar um pouco da história para poder fazer com que a gente seja inspiração para quem está assistindo. Então, mas me conta um pouco como que você começou, você falou na área de vendas, como que... Na verdade, Leandro, eu comecei, eu sempre queria, meu pai sem condições, né? Rapidinho, te cortando, lembrando que você é diretor da Para Tudo, que a gente não falou. Hoje eu sou diretor comercial da Para Tudo. Tem quantos anos? Vai fazer 17 anos. 17 anos. De Para Tudo. Você é um CEO da Para Tudo, praticamente, sim, né? Eu falo que essas palavras, essas nomenclaturas é muito chique, né? Eu falo que eu sou um vendedor, né? Eu sou o eterno vendedor, né? Me lembrou muito o Marquinhos falando que ele é um eterno aluno. O Marquinhos Malaquia fala muito, ele é um eterno aluno. Então, assim, e eu comecei, queria ter meu dinheirinho, eu falava para minha mãe, né? Eu queria ter meu dinheirinho e meu pai não tinha condições, né? Ia trabalhar muito longe, a pé, né? Não tinha nem uma bicicleta no começo para andar, né? E eu comecei e falei com minha mãe que eu queria vender alguma coisa. E minha mãe conhecia uma senhora que fazia salgado. E arrumou uma cesta e eu pegava salgado dessa mulher e ia vender nas Conção. Quantos anos você tinha? Eu tinha acho que uns 8, 9 anos, talvez 10, né? Não lembro exato. E comecei assim, até comprar uma bicicleta. Em 10 parcelas, 12 parcelas na época, que é o que podia comprar, né? E eu pagando com o meu próprio dinheirinho. E depois fui trabalhar numa farmácia, numa padaria com um tio meu, trabalhei numa farmácia 2 meses e trabalhei nessa padaria 5 anos. Eu começava 2 horas da manhã e ia até umas 9 da manhã. Eu era ajudante de entrega. Na época fazia entrega nas casas de pão e leite ainda, né? Eu fui ajudante. Depois, quando terminava o meu horário, eu ia para dentro da padaria. Eu sempre gostei de aprender a fazer. E hoje um hobby meu é cozinha, culinária. Eu gosto muito, né? Terapia para mim hoje. E me inspirei da minha mãe, algumas coisas, e eu ia ajudar. Eu era voluntário para ajudar nessa padaria, para aprender a fazer as coisas. Eu queria aprender mais. Até ser promovido a trabalhar no balcão. E ali eu comecei a vender, porque você trabalha no balcão, você acaba vendendo alguma coisa sem saber que eu era vendedor. Mas eu era novo ainda e eu precisava estudar. E esses horários, era sábado, domingo, feriado, muito difícil para mim. E eu fui numa marmoraria um dia pedir serviço, mas tinha 13 para 14 anos. E o lugar que eu fui, eu carregar pedra. E a pessoa falou, não, você não tem nem condições, é impossível, nem a legislação nem permite, né? E eu fui numa loja de móveis, né? Móveis eletrodomésticos. Aí eu cheguei lá e falei que eu queria um serviço ajudando em entrega.
E essa pessoa talvez ali, por quê? Porque você trabalha onde? Eu trabalho na padaria, sim, fiz isso, fiz aquilo, mas novo. Eu falei, não, vai sair um vendedor que vai fazer uma cirurgia no joelho, inclusive é meu padrinho de casamento hoje, e você vai ser vendedor. Eu falei, não, essas coisas estão erradas. Não tem nada, eu não sei nada disso aí. Não, você vai ser vendedor. Talvez ali ele me descobriu como vendedor e tive um dos melhores e maiores professores, que foi meu padrinho de casamento, nessa loja, que falou assim, se você quiser ser vendedor, você tem que ser o melhor. Não tem espaço para o segundo. Ali que hoje eu sei que foi ali que me descobriram e que eu talvez tinha já o dom, talvez um pouco para isso. E a vontade de vencer e ganhar o meu dinheiro, de não depender, né, de ninguém, até porque não tinha condições. E ele me deu algumas lições, que eu sempre conto essa história aí para muitos lugares que eu vou. Né? Na época tinha aqueles mostruários de televisão, aparelho de som, né? E ele falou assim, você vai lá em cima no estoque, abre as caixas de papelão, pega todos os manuais de televisão, aparelho de som, mas devia ter uns 50, né? E eu cheguei lá e ele falou assim, agora você leva para casa e decora todos eles. Eu falei, mas como assim? Decora. Se você não decorar isso aqui, você não vai falar dos benefícios do produto, você não vai saber falar das características do produto. Porque os concorrentes, os vendedores que tem aí no mercado, não sabem disso, só quer vender e empurrar o produto e não sabe. Então você tem que explicar e falar a diferença de um para o outro sem conhecer tudo. Fui para casa, eu chorava. Eu não vou dar conta, não consigo fazer isso aqui. O que eu arrumei? Eu queria servir de carregar pedra, depois de ajudante, de motorista, ajudante. E aí fui. Eu acreditei naquilo e falei, não. Eu sei que eu trabalhei lá 5 anos e esse vendedor que me ensinou saiu de férias, porque ele foi fazer uma cirurgia no joelho. Depois ele voltou depois de mais de ano. E nesse período tinha uns 8 ou 10 vendedores. E eu lembro que, enquanto ele não voltou a trabalhar, eu sempre era o primeiro ou segundo melhor vendedor da loja. Quando ele voltou, ele ainda voltou acima, né? Aí eu já ficava em segundo, terceiro, nunca pegava em primeira. Aí você falou, opa, e ali aí eu casei, né? Aí eu casei e senti a necessidade de voar um pouco mais alto. E fui trabalhar, meu irmão trabalhava numa distribuidora de material de escritório. Fui trabalhar de vendedor com a Brasília, que meu pai tinha, com os pneus tudo ressolado, estourava pneu. Não tinha condições. A situação era tão difícil quando eu casei, eu almoçava na minha mãe e jantava na minha sogra ou vice-versa.